Olá, Gleice, viva! Seja bem-vinda, Vanusa. Gleice. Viridiana. Boa noite, Gleice. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos dar início. Boa noite, Veridiana. Viva a todos nós que estamos aqui presentes, né? Uma boa noite, boa tarde ainda, não é? Ainda são 5h30. Boa tarde a todos e todas presentes. Olá, Rosana, viva! E os que vão entrar, que sejam todos muito bem-vindos, não é? Para quem não me conhece, eu sou Denivalda Cavalcante, sou psicóloga clínica, psicóloga parental, psicodramatista e consultora em encorajamento na educação e empresas. E hoje é a nossa terceira live, né, da trilogia da comunicação, que tivemos o terceiro da comunicação nas relações. Ana Falcão, viva, boa noite, boa tarde. O poder da comunicação empática e hoje a comunicação afetiva e compreensiva no ambiente de trabalho, né? Que eu gostaria primeiro, antes de começar, falando, interagir um pouco com vocês e conhecer um pouco do universo de trabalho de vocês. Eu peço que vocês fechem os olhos e olhem, escutem vocês, olhem para dentro de vocês. Quando a gente fecha os olhos, o nosso terceiro olho volta para dentro de nós. Então eu peço a gentileza que fechem os olhos, né, e façam a pergunta para vocês mesmos. Qual minha experiência atual nas minhas relações no trabalho? Inspira, expira e deixa vindo, sem julgamento. Simplesmente escuta a você mesmo, não é? Qual a minha experiência atual nas relações no ambiente de trabalho? Inspira mais 2 vezes, com calma, se tranquilizando, para ir se conectando com a sua essência e poder captar qual é, o que vem para mim. E gostaria que vocês escrevessem, porque como eu pus uma provocação na divulgação, então eu quero escutar de vocês qual é essa experiência que vocês têm nas relações nesse momento. Ter hoje não quer dizer que amanhã seja igual, mais tarde, mudamos o tempo inteiro. Então, se alguém puder, eu gostaria que escrevesse qual foi a experiência que veio para si. Poderiam compartilhar? Luciene, viva, Sandra e Cleiane. Bom, se não querem compartilhar é um direito, não é? Não tem problema. Mas veja só, que é muito importante a gente perceber controle da mente. Ok. Fica controlando a sua mente, entendi. Alguém mais quer compartilhar? Olá, Jéssica, Claudiana, sejam todas bem-vindas. Que veja, eu escrevi no anúncio da divulgação de hoje, né, que este tema ainda é um sonho, um desejo para a maioria das empresas, instituições no Brasil.
Isso é como a responsabilidade, outra pessoa, a mesma pessoa. Não vou dar os nomes porque não fica registrado, não é? É só para quem está. Ponderamento das palavras. Ok. Responsabilidade eu já pus. Que veja, isso é uma observação minha, onde eu já trabalhei. Olá, boa tarde a todos. Ituiutaba, não sabia de onde você era, Jéssica. Viva! Sabia que você era psicóloga, não que você era de Ituiutaba. A gente termina que cada um de nós temos experiência que vive no momento e o que nós já vivemos, né? Durante a vida, eu passei por várias empresas, algumas poucas trabalhando, outras prestando serviço. E o que eu vi que, assim, essa comunicação, boa tarde, Cris, essa comunicação afetiva, compreensiva, é uma coisa, não é que não tentem e não estejam implantando, mas é muito difícil, ainda está muito difícil, está muito, muito lento diante das nossas necessidades. Isso é minha percepção, tá? É uma experiência pessoal e profissional, né? Eu vou primeiro agora ler um poema para vocês, que inclusive está no livro A Comunicação Não Violenta, se chama Palavras são Janelas ou São Paredes. É um poema e letra de uma música de uma cantora chamada Ruth Berbermeyer, né? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Olá, Osni, viva! Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou paredes? Ela nos condena ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos, né? Ruth Berbermeyer, né? Ela escreve em 71 e este poema era cantado pelo Marshall desde 1978, quando ele abre o Centro de Comunicação Não Violenta, né? Que é uma comunicação com tolerância, com necessidade de compreender, ou seja, tem um afeto, eu quero compreender o que tem atrás disso, não é? E esse poema me lembra muito, ouvir o próximo, compreender, isso mesmo, Gleise, o quanto que está difícil nessas questões que a gente manda mensagens escritas ou falamos. Nem sempre o tom de voz da gente pode estar tão bom. E como o outro não estar ali para perguntar e interagir, fica mais difícil. Então, ontem mesmo eu trabalhava com 2 pessoas. Olá, Regina, viva! Boa tarde, querida. 2 pessoas, foi muito interessante, que foi em seguida o atendimento e as mesmas questões. A dificuldade de se comunicar com seus pares por telefone, principalmente com namorado e namorada, né? Como fazer quando estamos sendo afetados pelo sentimento, quando estamos envolvidos. Já já a gente chega aí, viu, Cris? Então, veja,
Porque o que que acontece? Tem um espaço aí que deixa frio. Boa tarde, querida. Deixa frio, deixa distante. Nós não estamos olhando. Essa comunicação de vídeo, eu acho ela fascinante, né? Porque, na verdade, a gente pode olhar a expressão do outro, não necessariamente o tom da voz quer dizer o que o outro está expressando. E temos a oportunidade de perguntar, como a Bebermaier mesmo fala, foi isso que você quis dizer? Quando a gente tem essa oportunidade de perguntar, o outro tem para responder também. E eu compreender os meus sentimentos e o sentimento do outro, não é? Que é o que a Jéssica lê dizendo, o quanto que aprender a ouvir, não é? O próximo. Porque com essa pressa está cada vez mais difícil, não é? E para que exista a comunicação, veja só, nós precisamos, o corpo fala, né? A nossa expressão, o nosso tom de voz é todo um conjunto. Mas quando a gente está olhando um ao outro, né? A gente tem um sentimento muito maior, uma interação muito maior. Então fica muito mais fácil da gente perceber, porque não é só o que o outro fala, né? Mas como eu sinto, que primeiro é comigo, depois é com o outro, né? Quando fala num tom agressivo, o outro pode se sentir mal, mas pessoalmente pode ter oportunidade de conversar e de até expressar que sentimento é aquele. Porque às vezes a gente expressa algumas palavras que não é o sentimento, não é para aquela pessoa, não é? Mas termina saindo porque nós não paramos para perceber conosco mesmo. E veja, a gente fala da comunicação, mas para a comunicação existir, a gente precisa conhecer quais são os nossos relacionamentos, né? Porque de acordo com o meu relacionamento, por isso que eu pedi para vocês verem o tipo de relacionamento que vocês estão vivendo hoje no ambiente de trabalho, de acordo com os relacionamentos é que vem minha comunicação. Uma pessoa está dizendo aqui, meu tom de voz não condiz comigo, né? Olha que coisa linda essa tua percepção, né? De tu poder começar a ver por quê, o que que eu estou sentindo, né? Qual é a minha necessidade agora? Que tem algo que está desconectado e isso acontece muito conosco, sim, né? Ele simplesmente ele passa uma mensagem que depois diz, mas não era isso que eu queria falar. E quando, como esse poema faz essa pergunta, mas era isso mesmo que você queria falar, né? Veja que se tem a oportunidade até de dizer, não, estou percebendo que meu sentimento não é, o sentimento que eu estou vivendo agora não é para contigo, não é? Veja que, mas tudo isso passa por uma observação, por esse olhar interno do que nós estamos sentindo, qual é a nossa necessidade nesse momento atual com o outro, né? E quando a gente começa a perceber o tipo de relacionamento que nós estamos envolvidos, fica mais fácil da gente ver que comunicação nós estamos desenvolvendo. Uma orientadora social, a Gleise, dizendo que tem os usuários que são deficientes e eles percebem, não é? O quanto que ela é importante no setor. Sim, é a necessidade deles, né? E muito importante que isso seja falado e seja trocado, né? Porque junto de cada necessidade nós temos uma ação. E junto dessa ação nós temos o sentimento, não é verdade? E veja só, a gente olhar essas relações que acontecem conosco, ela é fantástica, porque são duas relações que são importantes e vai dando direcionamento da nossa comunicação. As relações impositivas, elas causam o quê?
Comunicação bloqueada, truncadas, justificadas, sem responsabilidade, né? Porque elas geram comportamento de obediência, engessamento, porque eu só tenho que obedecer, para que eu vou pensar? Né? E se eu não pensar, eu não parar para sentir o que tem dentro de mim, né? Como é que eu vou modificar a minha ação? E até compreender por que dessa ação na minha vida, né? E a gente vai se engessando e vai se acostumando e pensando, acreditando que a vida é assim mesmo, e não é verdade, né? As relações impositivas não há um desenvolvimento pessoal, relacional, a produção não acontece, né? Com aquele velho ditado, vai se empurrando de barriga, né? Isso na família, vocês bem conhecem, todos nós temos família, viemos de uma família, né? Com as crianças, com a relação do casal, a família como um todo, aquela família que ninguém se responsabiliza, todo mundo ali vai justificando a ação. Por quê? Porque está engessado, só tem que obedecer o sistema, né? Deixa eu ver aqui o que tem aqui que está falando. Quando o indivíduo está muito ansioso, pode chegar a um ponto de gritar, falar alto e até mesmo falar algo que magoe. E o outro fazendo com que este indivíduo não perceba este comportamento. Sim, porque se a gente não se percebe, não é, Jéssica? Como é que a gente vai perceber até o outro? Quando estamos muito ansiosos, né? A gente tem que ter esse cuidado até de parar. Mas no final, quando eu falar do grupo de leituras, vou mostrar para vocês uma situação que viveu comigo e a escolha que eu fiz, né? Para que eu não entrasse mais com ansiedade, né? Porque a gente precisa observar isso, tipo assim, é o que eu suporto. Porque se eu estiver ansiosa, eu não vou perceber o outro, né? Qual é a necessidade do outro? O que o outro realmente quer me comunicar? O que o outro está passando para mim nesse momento? Por quê? Porque a ansiedade nos leva adiante, né? E não nos deixa simplesmente estar no aqui e agora. E para ser uma comunicação saudável, uma comunicação não violenta, nós precisamos ir tirando essas arestas todas que a gente vem desenvolvendo. É correria porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho, né? E terminamos que a gente só obedece um sistema, né? E o que eu não quero fazer? Ou o que eu posso adiar para fazer amanhã, para eu poder estar mais inteiraça comigo hoje, né? Como uma amiga mandou uma mensagem para mim, sextei, né? Ou seja, acabou a semana dela, sextou, né? Que é o limite. E a gente precisa se permitir nessas questões, né? Porque aí a gente sai do engessamento, não, que eu tenho que ficar até 6 horas da tarde, porque é a hora que eu trabalho. Se eu tiver numa empresa onde as relações não são impositivas, né, elas são interativas, eu posso chegar e dizer que eu preciso ir embora. Não tenho que justificar, simplesmente porque eu não estou mais rendendo. Não é assim que a gente faz? Quando a gente está produzindo em casa, agora que a gente trabalha tanto em casa, né? E que tem uma hora que nós estamos exauridos, exaustas, né? E a gente tem que dar o limite. Eu vou parar aqui. Bom, eu tenho um compromisso de entregar amanhã cedo, então eu levanto mais cedo, né? Que são essas questões da gente poder ter essa flexibilidade. E nas relações impositivas nós não temos essa flexibilidade, porque eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer, e eu simplesmente não vou conseguir entrar em contato comigo. É a obediência. Deixa eu ler aqui. Tem equipe de monitores que tenho que orientar, também deve ser. Faço dinâmicas com eles para entender dificuldades. Temos que ser humanos para ter uma boa equipe. Só se tomando uma só. Se tornando uma só. Sim,
sem dúvida. E esse é o sistema, a empresa, a instituição com trabalhos interativos, não é? Onde deixa eu só terminar aqui. Das relações impositivas e comunicações impositivas, que são geradas consequentemente, frequentemente vocês devem observar, tanto quanto eu, e isso tem sido muito frequente, as pessoas frequentemente saem, são bons profissionais, mas eles vão embora. E vão embora ou porque estão doentes, ou porque estão começando a adoecer, se perceberam que não quer ficar ali, começa uma desmotivação e a necessidade de que é como se uma roupa não coubesse mais em si próprio, né? Então eu preciso ir embora, eu tenho que correr daqui, que é o que alguns fazem. Eu digo sempre, né? Saia pela mesma porta que você entrou, que a gente entra pela porta da frente, e de podermos sair também por ela. E veja, isso na imposição. Veja que as empresas impositivas, relações impositivas, não valoriza o potencial, as competências das pessoas. E elas começam a ter um sentimento de inutilidade. E isso é horrível, não é? Porque eu começo não me sentindo pertencendo, não ter sentido porque eu estou aqui, e isso vai quebrando, né? Vai desmotivando, vai desencantando e muitas vezes adoecendo, né? Quantas pessoas, tanto em algumas empresas que já trabalhei, presto serviço, como também no consultório, elas chegam com transtornos já desenvolvidos porque não se perceberam, né? E está em um sistema que, na verdade, é impositor e não ajuda ninguém a perceber. E muitas vezes o indivíduo já vem da sua história de vida com essas questões. As relações interativas, né? A comunicação vai ser interativa. Todo mundo vai se falando, vai trocando. É uma comunicação que a impositiva está aqui na vertical, né? A interativa ela está na horizontal. Eu sempre imagino, quando falo na comunicação interativa, eu sempre imagino uma roda de conversa, né? E me agrada muito mesmo trabalhar em círculo, né? Onde todo mundo vê todo mundo fica mais atento à escuta, mais disponível, né? Que seria o ideal que fosse assim as salas de aula, né? Facilitaria muito. Algumas escolas, e na Dinamarca isso é muito frequente, eu tenho visto alguns materiais de lá, se faz retângulo ou quadrado, não é? Então, isso vai facilitando as crianças interagirem, olharem no olho, né? Ter uma escuta mais ativa. E nas relações, que veja, hoje não se tem aquelas divisórias nas empresas, né? Mas muitas vezes atualizaram o layout, mas não atualizaram a qualidade das relações, a qualidade da comunicação, né? Eu assisti Lúcia Helena, acho que Galvão, penso eu que sim. Tem umas 2 semanas que eu assisti essa live dela, passou e eu gosto muito dela, que ela é uma filósofa e me agrada muito. E ela disse que começou a ser convidada para dar palestras em empresas, né? E ela foi dar uma palestra que era sobre compliance e ao final teve um café, uma recepção. Ela foi até o café e disse que um dos colaboradores chegou. Doutora professora, me diga, a senhora acredita que essa empresa que eu trabalho realmente vai mudar depois dessa sua fala? Né? E ela disse que aquela conversa, né, realmente foi uma grande aprendizagem para ela. Por quê?
Possivelmente ela não esclareceu mais dados, mas dentro do que eu acompanho esses trabalhos, é que, tipo assim, tem sido muito frequente as empresas mudam o layout, né? Estamos todos aqui na mesma sala, ok? Eu vou conversar com você exclusivamente o que é de trabalho. Eu não troco, eu não interajo. Posso até chegar e falar, gente, hoje eu estou exaurida. Só tem 8h30 da manhã, mas eu já estou exaurida. Eu posso desabafar e o outro saber o que aconteceu e fica até mais fácil de algumas oscilações que possa ter durante o dia e até ajudar a escutar sobre isso, percebe? Mas não, se tem essa mudança desse layout, mas o comportamento, as relações continuaram as mesmas, né? E quando essas relações continuam as mesmas, não existe mudança, né? Pode chamar o mais bam para ministrar palestras, dar cursos, né? Como em São Paulo conheci várias empresas desses cursos desafiadores, né? Para ver o desafio, mas não tinha muitas mudanças, era por pouco tempo. Por quê? Porque, na verdade, chega muito empolgado, muito cheio de vida daquele final de semana de treinamento fantástico fora da empresa, mas depois vai se percebendo que ficou na mesma e vai caindo, não é? E olha só, a comunicação, as relações interativas, com comunicações interativas, os resultados é de produtividade, né? Por quê? Porque tem todo uma produtividade de processo, de cooperação entre os componentes. A equipe, ela está com gana, com garra, na verdade, para desenvolver projetos novos. E isso eu encontro muito nos educadores e admiro, acho uma coisa linda, né? Porque em vocês educadores, os educadores que estejam aqui presentes, é uma das coisas que eu aprecio. Vocês estão sempre criando, não é? E veja, essa capacidade que vocês tiveram agora com a pandemia, né? Essa capacidade da resiliência, essa capacidade de ultrapassar a antifragilidade, né? E se eu tenho equipes que têm esse olhar, essa postura, eu vou ter uma empresa proativa, né? Eu vou ter uma instituição, uma escola proativa, né? Com pessoas colaborativas, respeitosas, né? Por quê? Porque ele está se sentindo tão bem, tão integrado, que ele interage, não é? E os sentimentos desse ambiente de trabalho sempre têm a ver com muito prazer, né? É um ambiente onde deixa a saúde muito... pessoas ativas, disponíveis, não é? Criativas, espontâneas, né? Porque nós precisamos estar descansados e mais relaxados. Onde o tempo inteiro está me cobrando fazer as coisas, eu não relaxo, né? Eu estou ali fazendo, mas eu não me solto, não é? E eu peço para vocês, pense um pouquinho, né? Que tipo de comunicação vocês têm conseguido desenvolver nesse momento atual? Que tem a ver com as relações que vocês já viram, não é? Que comunicação que vocês têm conseguido desenvolver, estabelecer nesse ambiente de trabalho? Alguns trabalhando à distância, não é? No virtual, outros trabalhando híbrido, não é? Como será que vocês estão conseguindo criar e desenvolver essa comunicação entre os pares e com os alunos e com as famílias também, não é? Alguém quer partilhar? Ok. Que veja,
o tipo de comunicação que eu estou vivendo, é muito importante eu identificar, porque eu vou ver se está saudável para a minha vida. Porque eu tendo esta consciência, eu vou perguntar, mas esse tipo de comunicação realmente é importante para mim? Ou por que eu estou vivendo ela? Né? Porque às vezes a gente fica com alguns credos em nossa vida. Né? A gente começa a acreditar em algumas questões e a gente começa a seguir ali. E a gente vai se automatizando. Né? Olá, Luciane, viva! Arlene, Diniz, Crica, né? Simplesmente vai ali se automatizando e não vai entrando mais em contato conosco. E esse é o grande perigo de nós sairmos de relações e comunicações interativas, né? A gente perde a qualidade. E essas perguntas, né, que eu estou fazendo para vocês é a mesma coisa de perguntar como é que eu vivo ao entrar e ao sair do meu trabalho. Vocês já pararam para pensar qual é a qualidade, né, de pensamento, de sentimento, de humor que vocês entram no trabalho? E qual é a qualidade desses mesmos pensamentos e sentimentos que vocês saem do trabalho? Né? Isso é fantástico, é necessário, porque aí eu posso ir começando a ver onde é que eu quero estar mudando, ou preciso mudar, até para que eu tenha uma saúde mais equilibrada, né? Um humor, a qualidade de minha ansiedade, das minhas relações, das minhas comunicações, porque tudo isso vai fazer uma diferença estupenda, não é? Então, essas questões a gente precisa estar mais atenta, porque senão a gente fala, né, comunicação afetiva, compreensiva, mas como é que eu posso desenvolver se eu nem sequer estou escutando a mim mesma o que se passa? Eu não vou saber, não é? Então, eu preciso estar atenta a mim. E o que acontece? Nós estamos em um momento, o Moreno, relações interativas, o Moreno já desenvolvia e faz parte da sociometria, que é onde cada um pode ter qualidade de vida, relações saudáveis e ser espontâneos e criativos, como eu falei na live passada. E temos a disciplina positiva, a comunicação não violenta, todas elas, a teoria moreniana, disciplina positiva, comunicação não violenta, comunicação pacífica, todas elas convergem para as mesmas questões. Um ser humano saudável, respeitoso e respeitado, não é? Veja, na comunicação não violenta, desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo, né, neto do Gandhi, e ele foi muito agredido, né, desrespeitado, abusado, violentado quando criança, porque nem era negro junto dos negros nos Estados Unidos, ele nasceu em Detroit, nem tampouco era branco junto dos brancos, né? Com descendência indiana, eles têm uma cor meio achocolatada, não é? E ele teve a sorte de ficar 1 ano e meio, os pais dele mandam ele para a Índia para ficar com o avô e aprender com o avô, e ele diz que isso foi um grande contributo para ele ser quem ele desenvolveu, e toda essa teoria que ele dá de comunicação não violenta. Não é? Por quê? Porque ele quis acompanhar o raciocínio do avô, que é uma comunicação respeitosa, não é? Amorosa, afetiva. E tem 4 pilares que essa comunicação traz à luz para que nós possamos entender e melhorar, né, nossa qualidade das relações e da comunicação. O primeiro, observar, que são 4 pilares.
observar, né? O que o outro está falando para mim. Eu tenho uma escutativa do que esse outro está trazendo para mim, não é? Que aí eu vou poder observar, eu vou compreender melhor. Agora imagina vocês falando para mim e eu estou aqui fazendo, escrevendo, cantando. Não, tá, pode falar, estou escutando, pode sim, tranquilo, tudo bem, né? Aqui. E não é verdade, eu não estou inteiro, eu não estou disponível, né? Esse observar, inclusive, é visto como a importância que se tem de quando a gente observa sem interagir, sem julgar, nós podemos realmente ajudar, perceber nossos sentimentos e o do outro. Que o outro passo são os sentimentos, né? Como nós nos sentimos observando a situação e a situação e observar dentro de mim. O que sentimentos despertam em mim, não é? Porque eu tenho que primeiro entrar em contato comigo. Se vocês lembrarem bem, é muito frequente a gente ver algumas situações que a gente... Oh, desculpa, eu não tinha visto aqui embaixo, parou de passar e eu não vi, desculpem lá, nem vi o que estava sendo escrito, eu já vou ver. Vou só terminar esse raciocínio e desses 4 pilares, né? Que nós, muitas vezes, passamos em algum lugar, vimos uma situação e simplesmente nos incomoda e a gente passa um mal-estar profundo. Por quê? Porque os meus sentimentos, eu senti até o que o outro estava sentindo. Às vezes uma humilhação, uma agressão, né? Uma das coisas que me pegam muito é quando eu vejo pais abusivos com crianças e elas indefesas, né? Quando eu morei em Lisboa e eu vi algumas coisas bem abusivas, eu cheguei inclusive a intervir. Um dia eu sentei ao lado de uma senhora no metrô, estava vazia, e a criancinha pequena correndo e abria a porta e ela deixava. Quer dizer, aquela criança poderia escapar, poderia cair ali naquele vão porque era pequenininha, né? Poderia ficar sozinha na estação e como essa mãe faria, milhões de coisas. E eu cheguei junto dessa senhora e falei. Ela me olhou, né? Não era satisfação, não era ódio, mas penso que ela entrou em contato com algum sentimento dela. E eu falei para ela, me preocupa muito, senhora, é uma criança indefesa. Então, por favor, cuide do seu filho. Né? Por quê? Porque são essas coisas. E fiquei o dia inteiro com esse pensamento, né? E cheguei até a dizer para ela de uma instituição que se ela precisasse poderia procurar, porque são pais que estão desencorajados, muitas vezes imigrantes que não sabiam o que fazia, o medo de ser preso, né? Então, assim, de poder parar para pensar, sentir o que é aquilo, porque se ela perdesse aquele filho, eu tenho certeza que ia ser drástico o resto da vida dela, né? Então, são algumas coisas que a gente pode ir observando e interagindo, né? O outro pilar é as necessidades, né? Que necessidades estão ligadas aos nossos sentimentos? Atrás de todos os sentimentos tem uma necessidade. Atrás de toda ação tem uma necessidade. A gente não age simplesmente por agir. Tem uma necessidade, algo que é mais importante. Depois que eu comecei a estudar a comunicação não violenta e percebo que as pessoas estão ali, né? Alguns psiquiatras falam a fabulação, né? Mas esse tá no devaneio e que fala porque o outro fez, aconteceu. Eu paro e pergunto, e o que é mesmo importante para você? Né? Porque só de fazer essa pergunta, a pessoa já para perceber se realmente é necessário o que ela está falando. Tem a ver com o que ela está sentindo? Né? É uma coisa linda. Veja, é um olhar, uma palavra. O que é mais importante para você? Muda totalmente o tom. Então, assim, a gente compreender essas necessidades. E o último pilar
que é o pedido. Atrás de cada observação, sentimento, necessidades, que pedido eu quero fazer para quem está interagindo comigo, para que nós possamos melhorar a qualidade. Faz de conta que eu tenho um filho altamente bagunceiro, eu reclamo o dia inteiro, né? Eu me desgasto, brigo, perco o meu prazer, né? Ele fica irritadíssimo, como todos eles comentam, né? Vem um bate-boca que não leva a lugar nenhum e simplesmente não foi resolvido. É diferente eu fazer o pedido, né, com gentileza para com ele, mas com firmeza para mim adulto, de que eu preciso, né, que você não deixe, quando você chegar da escola, não largue seus sapatos, seu tênis, sua mochila aqui, né? Então eu te peço que leve sempre para o seu quarto. Veja, eu não estou sendo grosseira, eu não estou sendo desrespeitosa e não estou sendo permissiva, né? Eu estou fazendo um pedido do que eu necessito. E ao fazer isso, com certeza, vai tirar grandes dissabores dessa relação. Porque se tem claramente o que é o pedido, o que eu necessito, em vez de ficar falando e reclamando. Percebe esses 4 itens que são os pilares. A comunicação não violenta não é só isso, são pilares iniciais e que vai muito mais adiante. Antes de continuar aqui, deixa eu só ver. Trabalhei em uma empresa onde frequentemente os funcionários eram afastados com quadros de depressão, síndrome do pânico, sempre muito frequentemente. Tantos que a empresa fechou, sim. Obrigada, Rê. Isso é muito frequente, gente. E tem empresas que eu observo claramente que eles não têm ainda esse olhar, esse cuidado ainda com o ser humano. É como se eu te pago e você trabalha. Pronto. Né? Mas você está produzindo, você está interagindo comigo. A minha empresa está crescendo por causa de ti, né? E do que nós desenvolvemos. Porque nenhum empresário ele é rico se ele não tiver bons pilares para dar sustentações, né? Sustentação que ele precisa. Se ele não escutar, se ele não interagir com seus colaboradores, né? Que equipe é essa? Né? Então, assim, isso é fundamental. E o tipo de relação, né, interativa, onde as pessoas são muito felizes. Né? E eu gosto muito do... É um livro que fala sobre a felicidade, né, na vida. E quando a gente é feliz, é que depois vem o sucesso. O sucesso não vem antes. É um autor muito conhecido, um livro cor de vinho, eu tenho inclusive, depois eu lembro e falo. Então veja só, não é? O quanto que nós precisamos ter essa consciência e essa interação, né? Para que isso possa ir se desenvolvendo. Aqui tem uma pessoa que diz como aquelas pessoas tímidas devem agir, não é? A timidez, ela existe e pode ser totalmente transformada. Mas isso eu preciso ter uma relação de troca, de conversa. Eu não vou julgar. E ver se o outro também se percebe assim. E se ele quer sair dessa timidez, que aí eu posso ajudá-lo até a promover situações dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma escola, uma organização, onde tenha esse momento de prazer, de descontração, de troca. Né? Veja que eles ficam felizes da vida. Né? Eles não querem receber presente, eles querem esse respeito, esse olhar amoroso, esse olhar respeitoso. Né? Que isso é o que dá o sentido para a vida. Né? E essas pessoas tímidas, elas podem se encorajando e irem trocando. No meu caso, uso redes sociais, quando vejo que não consigo ter resposta, eu ligo. Sim, né?
E eu estou querendo saber de ti, né? Eu tenho pensado muito em você. Me conte como é que você está. E daí vai desenrolando e se pode. Quando a gente conhece a comunicação não violenta, a gente vai aprendendo com exercícios de como a gente interagindo e ir desenvolvendo essas trocas, onde as pessoas, na verdade, desenvolvem algumas palavras que tem, que não vai dar para eu entrar em mais detalhes, estou vendo ali a hora, mas tem palavras que fazem total sentido e estão presentes o tempo inteiro na comunicação não violenta. Primeira, conexão. Eu me conectar com o outro, né? Eu tenho uma ação compassiva, né? Onde eu não preciso agredir, eu vou entender e vou interagir, vou dar o tempo do outro, né? Mas para isso são exercícios que a gente vai adquirindo. E é muito interessante que à medida que a gente faz essas conexões e resolve, compartilha os recursos e resolve os conflitos na equipe, é bem diferente, porque é uma equipe prazerosa, cheia de energia, cheia de vitalidade, de alegria, né? É uma coisa linda. E não se tem aquela coisa, bom, eu tenho isso aqui, mas eu vou esconder, não vou falar para ninguém, não. Né? Não, eu compartilho porque eu quero ver esse crescimento, essa troca. Né? Necessidade que todos sejam respondidos às suas necessidades pacificamente, porque é entendido e se procura saídas, né? Se procura soluções, né? E sempre sem julgamento. E o tempo inteiro, esse tipo de comunicação, de relação, o que vai nos trazer de presente? Enriquecer o lado pessoal e as relações interpessoais. Porque eu, no meu pessoal, eu vou ficar mais em paz, porque eu começo a me compreender, eu começo a responder às minhas necessidades, né? E vou ter mais clareza no meu pensamento, nos meus sentimentos, né? Como se blindar de uma comunicação agressiva. Eu não diria se blindar, sabe, Jéssica? Talvez da gente pensar como eu posso fazer, né, para poder desenvolver uma relação mais respeitosa, mais atraente. Eu compreendo essas necessidades, né? Que sentimentos que tem aí. Então, é um outro olhar, porque eu me blindar, eu vou continuar só, né? E uma andorinha só não faz verão, lembra esse ditado antigo, né? Então, de começar a abrir novas possibilidades. Uma outra coisa que tem também muito forte na comunicação não violenta é o enriquecimento pessoal, profissional e do ambiente de trabalho, porque é uma junção, é uma união disso. E a palavra que eu fico sempre muito encantada, né, e me ressoa muito bem dentro de mim, que é a celebração. Quando eu digo, eu celebro com você, Cristiano, eu celebro contigo, Márcia, Salete, né? Ou seja, eu compartilho desse sentimento, dessa conexão, desse seu olhar. Então, são algumas coisas que veja a importância que se tem de nós aprendermos um outro jeito de relação e de comunicação. E essa comunicação não violenta é uma junção de todo um legado, né, que foi deixado pelo Marshall e que tem dado resultados fantásticos, soluções de conflitos, inclusive ele andou pelo mundo inteiro quando vive, tem 6 anos vai fazer que ele faleceu, e que ele era chamado para grandes conflitos, percebe? Então, assim, o quanto que pôde promover, desde a política a guerras, né, e poder ele observando e ele aprendendo. Tem relatos dele que é uma coisa muito bonita.
Então, o que que acontece? Eu falei que eu teria uma surpresa. Opa, nossa, tenho que correr 10 minutos, achei que era 15. O que que é a surpresa? Já foi colocado o grupo de leituras que nós estamos abrindo as inscrições. O grupo de leituras é o livro, exatamente esse livro, Comunicação Não Violenta, né? Que é uma comunicação onde abrange das famílias, né? As relações de amizade, as relações de trabalho, em todas as perspectivas, né? Eu gostaria que não saísse agora, Jéssica, um segundo só. Então, veja, é um grupo de leituras onde esse livro vai ser estudado em 4 meses, fevereiro, março, abril e maio, não é? As inscrições iam ser abertas agora, mas a profissional do marketing digital caiu a internet, não conseguia fechar com o Hotmart, então vai estar aberta a partir de segunda-feira, né? Como que é feito isso? É o chamado assinatura, né? É pago mensalmente e se você não quiser continuar, você cancela a sua mensalidade, né? Porque é feita através do cartão. A assinatura vai ser R$19,90 mensal, durante os 4 meses que nós vamos trabalhar. É gravado. Se você não pode assistir, você vai lá e assiste posteriormente, né? E nós vamos estar, tem todos os detalhes que era para pôr junto desse link, não é? Mas como não quis deixar pela metade, então possivelmente às 8h30, porque o CIESP abre às 8, não é? Então, para poder entrar, eu posso pôr o meu, mas eu vou pôr junto com o CIESP. Vai ter no meu Instagram e no Instagram do CIESP, não é? Todas as informações, estejam abertos quem quiser tirar mais dúvidas, não é? Que será um prazer, estou disponível, mande um direct. E eu queria, junto com o departamento de cursos, né, com a Regina Stefano, nós resolvemos fazer o sorteio, né? Gostaria de saber quem quer participar. Coloca eu para eu poder saber os nomes para poder ter o sorteio. Coloca eu, que aí eu já sei que quer participar do grupo de leituras, para que a gente possa fazer o sorteio agora. Por favor. Escreve aí, eu, que aí eu sei. Débora, sim. Quem mais? Gleise, você tem interesse? Depois aí do meu Instagram, muito obrigada. Jéssica, Gleise, quem mais? Vamos lá, gente, que temos que sortear rapidinho. Que aí o sorteio participa gratuitamente, né? Quem for sorteado vai participar do grupo de leituras sem nenhum custo, né? É um mimo para quem está nas lives, esteve sempre conosco, e que está agora e que queira participar. Ok, então temos Débora, Gleise e Jéssica. Alguém mais? Débora, Gleise e Jéssica. Ok. Veja só, que a primeira pessoa que entrasse hoje na live, ela já seria sorteada. E quem entrou foi a Gleise, não é? Então, a Gleise já tinha, desde o início, garantido a sua vaga, tá, Gleise? E como que é? Lubas Lio, ok. Alguém mais? Que aí eu já vou sortear. Pronto. Então, já está fechado agora. Quem não colocou eu, porque eu tenho que terminar aqui. Como, tirando a Gleise, que ela foi a primeira, então ela já tinha sido escolhida. Por isso que eu anotei o nome e cumprimentei para gravar bem o nome dela. Então, tem Débora, Jéssica e Lubas. Se é de escolher entre as 3, vocês 4 estão dentro do grupo de leitura, né? Estão sendo presenteadas, né?
Isso, Gleise, viva mesmo. E vocês vão me fazer uma gentileza. Vocês vão mandar, quem não tem a Gleise até pôs aí, @denivalda.cavalcante, meu Instagram. Vocês vão no direct e eu preciso que vocês me mandem de vocês o nome, o telefone, o RG, escrevi nome, telefone, RG e e-mail, porque aí vocês vão receber todas as informações, né, como se tivesse inscrito na plataforma Hotmart, né? Então, essas 4 vagas estão garantidas, né? Fico feliz que vejo vocês sempre aqui, né? E que vai ser um prazer que vocês estejam estudando e participando. O livro é esse aqui. Vocês vão precisar comprar, quem ainda não tem, Comunicação Não Violenta. Vai sair tudo isso na segunda-feira. Todas as informações, todas as orientações de como fazer, as datas, nome, telefone, RG e e-mail. Isso mesmo, nome completo, tá bem? E vai ter um outro sorteio, mas vai ficar dentro quando o grupo tiver constituído, né? São vagas limitadas e as inscrições será de segunda-feira, que seria de hoje, mas com esse impasse aí, e quando eu falei da questão da ansiedade, porque como eu vi que estava, dando a hora e tinha 2 técnicos vendo para arrumar e não conseguia, eu resolvi que segunda-feira, e falei com a Regina, então segunda-feira, 8h30, está aberto. Aí eu peço para que vocês ajudem a divulgar, comunique a todas as pessoas que tenham interesse, né? É um trabalho lindo. Vamos ter tanto vocês fazem a leitura e a gente vai só discutir no encontro, são 2 horas de duração, dia de segunda-feira, 19h30 às 21h30. Todas as datas vão sair lá, né? Então, divulguem, né? Eu acredito que é uma grande oportunidade para todas as pessoas que queiram mudar as suas relações e sua comunicação na vida, não é só no ambiente de trabalho, é na vida, porque isso é uma extensão da nossa vida. E fico muito feliz de vocês 4 terem sido querendo participar, e não ia sortear se tinha 3, seria injusto, não é? Então, eu agradeço a todos vocês a participação, o carinho, e que assim, eu tenho certeza que vai ser um trabalho lindo, tá? E muito rico de nós, a plataforma, tudo vocês vão receber, de nós estarmos compartilhando e crescendo juntas, tá bom? Olha, um beijo grande para cada um de vocês, um bom final de semana, e segunda-feira vai estar todas as informações. E me manda esses dados de vocês, por favor, tá bom? Porque senão eu não tenho como entrar em contato com vocês. Então me mande pelo direct, tá? E vai ficar aberto até dia 12, meia-noite, tá aberto. Então podem divulgar, que só fechamos antes se as vagas todas foram preenchidas. Se não, vai estar aberto até sexta-feira, meia-noite. Rê, gratidão, Rê. Um beijo, um bom final de semana para ti também. Gente, boa noite, muito obrigada, né? E segunda-feira começamos já os contatos. E dia 15 vai ser o primeiro dia do encontro. Dia 15, segunda-feira, às 19h30. Tá bom? Um beijo. Obrigada.